como nós não temos tempo de discorrer sobre todos esses retratos equivocados a respeito de Deus nessa mensagem, eu selecionei então apenas alguns desses retratos para compartilhar com vocês. O primeiro retrato equivocado de Deus é aquele do policial onipresente. Ou seja, Deus é visto por algumas pessoas ou por muitas pessoas como sendo aquela autoridade máxima que só está esperando que demos um passo em falso para poder nos punir. Essa percepção, ela retrata Deus como um Deus tirânico, severo e que vive de mau humor. Ele está ali escondido a cada esquina, apenas esperando que nós pequemos para vir ali com o seu cacetete celestial, com as suas algemas celestiais e outras coisas para nos prender. É um Deus tirânico, que sempre está aguardando nós darmos um passo em falso para nos punir. Infelizmente tem gente que retrata Deus desse jeito. Meus irmãos, se fosse assim, nós não estaríamos mais aqui vivos. Eu seria o primeiro a ter morrido há muito tempo, a ter sido fulminado pela sua justa ira há muito tempo. Eu não estaria aqui já há muito tempo mesmo. O segundo retrato errado de Deus é aquele da projeção psicológica como pai terreno. Esta percepção de Deus como sendo a projeção psicológica de um pai terreno significa, em termos práticos, que o indivíduo ele se inclinará a retratar a Deus de acordo com o tipo de pai que ele teve. Então, por exemplo, se o seu pai terreno foi um bom pai, esse indivíduo ele tenderá a ver a Deus como um ser bom. É um Deus que é bacana, é um Deus que é legal, porque o meu pai foi legal. Mas se o pai terreno desse indivíduo foi mau, então ele será propenso a vê-lo com medo e com receio, isto é, como uma pessoa que não é confiável. Muitas pessoas têm um relacionamento com Deus, isso é interessante, e isso é sobejamente comprovado, inclusive nos estudos psicológicos e psiquiátricos. Se a pessoa às vezes teve um pai ruim, ausente, que de fato não foi um pai amoroso, ela tende a projetar essa imagem em Deus. Olha, se o meu pai terreno, meu pai biológico ou não, de repente um pai adotivo, não importa, mas não foi uma pessoa legal, a pessoa pende para projetar em Deus essa figura caricata. Deus deve parecer um pouco com meu pai não foi nada legal, então Deus deve ser meio assim. Meio mal-humorado, meio terrível, não dá a menor atenção para mim, e assim por diante. O terceiro retrato distorcido de Deus, infelizmente presente na mente não apenas de crianças, sobretudo de crianças, mas também de jovens e adultos, mas principalmente crianças. O terceiro retrato distorcido de Deus é aquele do Senhor muito idoso que mora lá no céu. Então, a partir dessa percepção equivocada, pode-se imaginar que Deus seja não somente velho, mas também antiquado, e por que não dizer ultrapassado. Então essas pessoas que têm esse retrato equivocado e caricato de Deus, podem, portanto, pensar que Deus agiu poderosamente somente no passado, apenas há muito tempo atrás, mas hoje Deus não age mais assim, porque como ele é como um bom velhinho, hoje ele já se aposentou. Deus já se aposentou, já pendurou ali as chuteiras, não ouve mais orações, não interfere mais na história, ele não age mais na vida dos seus filhos e filhos, não age no universo criado por ele mesmo e assim por diante. O quarto retrato errôneo de Deus é aquele do homem manso e suave. Tendo essa percepção como ponto de partida, as pessoas que enxergam a Deus assim podem vir a pensar que Deus seja um Deus de paz e amor, que nunca se ira e que deseja que as pessoas vivam sempre do seu jeito, contanto que elas sejam felizes. Pode pecar à vontade, não tem nenhum problema, viver uma vida de adultério, pode usar drogas na boa, pode ficar com todas e com todos, pode fazer o que você quiser, pode curtir a vida tranquilamente, afinal de contas o Deus que eu conheço, ou que eu imagino que existe, ele é um Deus light, é um Deus suave, é um Deus açucarado, não é um Deus justo, como por exemplo aquele que é retratado nas Escrituras. E quando eu digo isso, nós não estamos negando que Deus seja amor. A Bíblia diz que ele é amor, mas não diz que ele é só amor.
Ele é amor, Ele é justiça, Ele é longânimo, Ele é gracioso, mas é um Deus que se ira também diante do pecado. Outro retrato de Deus, meus irmãos, equivocado, é aquele do Deus capturado. Deus capturado. Nós cristãos, aliás, às vezes, temos essa percepção distorcida de Deus. Às vezes nós somos tentados a pensar que detemos os direitos exclusivos sobre Deus. Nós detemos a patente sobre Deus. E que, portanto, nós temos o monopólio do sagrado. Esse pensamento, meus queridos, é muito perigoso, porque nos faz achar que Deus só se manifesta na nossa igreja, na nossa denominação, nas nossas reuniões, nos nossos congressos e conferências, e conforme a nossa teologia. Se esse Deus não estiver enquadrado na minha teologia, nos pensamentos da minha igreja, na minha turma, no meu clube, então esse não é o Deus bíblico, não é o Deus das Escrituras. Esse Deus, meus irmãos, que infelizmente muitos idealizam, de forma muito caricata e distorcida, mais uma vez, esse Deus é um Deus cativo, é um Deus capturado, um Deus provinciano, um Deus bairrista, um Deus pequeno, um Deus apequenado que nós criamos à nossa imagem e semelhança decaída. Não é o Deus todo-poderoso das Escrituras Sagradas. Esse Deus é uma idealização da nossa mente. O Deus da Bíblia não pode ser capturado, não pode ser encaixotado, não pode ser amarrado, não pode ser detido. O Deus da Bíblia é livre e é todo poderoso para agir como, quando, onde e do jeito que Ele quiser. Isso nos leva a um sexto e último retrato, que é o retrato equivocado de Deus como sendo um diretor-presidente de uma empresa. Ou em termos contemporâneos, um Deus que é CEO. É CEO do universo. Segundo esse retrato caricato de Deus, Deus é uma espécie de responsável pela imensidão do universo. E nesse sentido ele é mesmo, claro. Mas como o universo é muito grande, pensam essas pessoas, então ele, Deus, não tem condições de se preocupar com todas as questões particulares de cada uma das suas criaturas, ou, me permitam usar o termo, das empresas, ou cada um dos seus funcionários. Hoje funcionário não pega muito bem, cada um dos seus colaboradores. Deus, para essas pessoas, só está preocupado em manter ali o seu cargo de CEO e o seu prestígio, e em fazer uma supervisão geral das coisas. Sendo assim, ele não pode se preocupar com as coisas pequenas que se passam na sua, na minha e na nossa vida. Ele tem preocupações maiores. Ele tem outras coisas mais importantes para fazer do que se preocupar com a conta que o Carlos terá que pagar amanhã. Que o José, que a Maria, que o Pedro e o Antônio, os problemas que ele terá talvez num tribunal, num médico, com um juiz, com um vizinho. Deus está preocupado com coisas muito maiores e Ele não se preocupa com a nossa vida apequenada. Meus irmãos, percebam que todas essas concepções sobre Deus são inadequadas, pois elas não condizem com aquilo que sabemos, por exemplo, sobre Deus, conforme as Escrituras.